Essa pessoa com a paz do Senhor. Fala para ela, olha como é bom ter você aqui nessa noite. E sai do teu lugar, cumprimenta aí os teus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentou aí, deu aquele sorriso, deu beijinho também, abraço, glória a Deus, aleluias. Deixa eu pedir uma coisa para você agora, retorne para o seu lugar. Assim que você acabar de cumprimentar, retorne para o seu lugar. Pode tomar o teu assento só um instante, a gente vai fazer uma oração antes da gente pregar a palavra. Mas antes da gente ministrar a palavra, deixa eu pedir uma coisa para você. Olha aqui para mim, preste atenção. Você sabe que hoje nós, na verdade não hoje, mas desde sexta-feira, nós tivemos o privilégio de termos aqui na nossa igreja o Gileade, que é um programa de cura interior, um programa de libertação. E terminou quase agora, um pouco antes da gente começar o culto. Terminou, era coisa de 6 horas mais ou menos. Gente, e como Deus ministrou o nosso coração, como Deus quebrou cadeias, como Deus falou poderosamente aos nossos corações. Enquanto o pastor André estava aqui ministrando, várias coisas passaram pela minha mente, vários pensamentos, vários da parte de Deus. E uma coisa que o Espírito Santo trouxe, e eu queria compartilhar com você, é acerca do vaso. Tem até um louvor que é muito... Acho que você sabe, toca ré aí, bota ré aí. Eu quero ser... Você conhece esse? Vamos louvar um pedacinho, vai? Senhor amado, como um vaso, como um vaso, do olhar. Fala para ele, quebra a minha vida. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, vai. Eu quero ser. Eu quero. O que você quer ser? Gente, não dá vontade de parar de tocar. Vamos continuar cantando, vamos cantar mais um pouquinho. Canta mais, vai. Eu quero ser. Coisa linda. Senhor amado, como um vaso nas mãos do... Oh Senhor, faz de nós vasos de honra. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Você pode dar glória a Deus aí? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Por que eu quis cantar essa canção com você? Porque essa canção ela me veio à mente. E essa canção, ela na verdade é baseada num texto da palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, que fala justamente acerca disso, a visão que Jeremias vai ter, não é? Deus vai mandar Jeremias ir a um determinado lugar, e quando Jeremias ele chega ali, ele tem uma visão. Ele vê o oleiro trabalhando no vaso. Ele vê o oleiro trabalhando ali entre as rodas, fazendo, moldando o vaso. E de repente Jeremias ele vai ter a visão de que o vaso ele vai se quebrar nas mãos do oleiro. E rapidamente, com muita destreza, com muita capacidade, com muita técnica, o oleiro vai pegar aquele vaso, e daquele vaso quebrado ele vai fazer um novo vaso. Então diga assim comigo, o oleiro é poderoso para de um vaso quebrado fazer um vaso novo. Mas sabe qual foi a revelação que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração? Que apesar do oleiro ser o único capaz de transformar um vaso quebrado em um vaso novo, quem concorda comigo que só o oleiro faz isso? A gente vê na internet as pessoas às vezes manipulando o barro, né? Fazendo vasos, e a gente vê a pessoa com aquela técnica.
Se eu for pegar no barro e tentar colocar naquela roda e tentar fazer, o vaso vai, né, vai se quebrar todo, vai, né, o barro ele vai se espalhar todo, porque eu não tenho a técnica. Então, na verdade, o único que tem o poder de fazer do vaso, um vaso danificado em um vaso novo é o oleiro. Repita comigo, o único que tem poder para transformar o vaso danificado em um vaso novo é o oleiro. O único que tem o poder de pegar o vaso quebrado, de pegar o vaso defeituoso e transformar em um vaso perfeito, em um vaso de honra, é o oleiro. Porém, a revelação que o Espírito Santo trouxe é que o oleiro, ele só pode transformar o vaso quebrado em um vaso novo, se esse barro não se endurecer. Posso ouvir um glória a Deus aí? A única forma do oleiro transformar o vaso danificado em um vaso restaurado é se o barro, que é o material do vaso, não se endurecer. O barro precisa ser maleável. O barro ele precisa ser manipulável, para que mesmo defeituoso ou deformado, o oleiro tenha condições de pegar aquele barro e fazer dele um vaso novo. Porém, se o barro se endurece, nem o oleiro consegue mudar o vaso. Entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. A gente diz, né, o Senhor é aquele que pega o vaso quebrado e transforma num vaso novo. Espera aí. O vaso quebrado, o Senhor, ele transforma num vaso novo, enquanto esse vaso quebrado é um barro molhado. É um barro maleável. É um barro que se deixa trabalhar. Mas se esse barro se endurecer, nem o oleiro consegue mudar. Nem o oleiro consegue trabalhar num barro endurecido, num vaso endurecido. E aí a gente lembra da palavra que está lá em Hebreus no capítulo 3. Quando o escritor de Hebreus ele diz: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Amém? Às vezes Deus ele quer trabalhar em várias áreas da nossa vida, na vida familiar, na saúde, na vida financeira, na vida profissional. Às vezes o oleiro está querendo trabalhar no vaso, o oleiro está querendo trabalhar nesse barro, mexer nesse barro, e ele vai tentando mexer, e ele vai tentando manipular, ele vai tentando moldar, mas se o barro se endurece, se o barro se enrijece, não há como esse barro ser trabalhado e esse vaso ser terminado. É uma parábola, eu estou falando em parábolas, mas eu acredito que você que está aqui já entendeu aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Você pode estar na igreja todos os dias, você pode cantar louvores, você pode levantar as suas mãos, você pode dar glória a Deus e aleluia todos os dias da sua vida. Mas se quando a palavra vem, se quando Deus te confronta, se quando o oleiro te amassa, você se endurece, você nunca será o vaso que o oleiro desejou que você se tornasse. Eu nunca serei o vaso que Deus quer que eu seja, se eu não for um barro manipulável. Levante a tua mão para o céu nesta noite e diga assim: Senhor, mais do que um vaso perfeito, faça de mim um barro manipulável. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Mais do que um vaso perfeito, o que eu preciso ser é um barro manipulável. Porque o barro manipulável, o oleiro faz dele o que ele bem quer. O que é que Deus quer de você nesta noite? O que é que Deus quer de mim nessa? O que é que Deus quer de cada um de nós nesta noite? Como homens, como mulheres, como pais, como mães, como maridos, como esposas, como filhos. O que é que Deus quer de nós? Deus ele vai falando com cada pessoa aqui. E eu acredito que na vida de todos nós, o Senhor ele já tem direcionado, ele já tem falado, ele já tem dito: eu quero que você seja assim, eu quero que você haja dessa forma, eu quero que você me sirva desta maneira. Eu acredito que não falta direção, o que falta não é direção, às vezes o que falta é o quebrantamento. O que falta não é direção, o que falta é quebrantamento. O que falta não é o oleiro,
cuidar do vaso. O que falta é o barro se permitir ser manipulado pelo oleiro. Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? E eu quero fazer esta oração antes da gente pregar, justamente para isso, para que quando você receber esta palavra, quando você ouvir essa palavra, e não só especificamente a palavra que a gente vai pregar hoje, mas que todas as vezes que você entrar por essas portas, ou todas as vezes em que você estiver em uma igreja, que o teu coração seja como de um barro manipulável, seja um coração maleável, nas mãos do oleiro, para que ele possa trabalhar em você, a fim de que você se torne não quem você quer ser, não quem você acha que deve ser, mas quem Deus quer que você se torne. Quem quer ser o que Deus quer que você se torne? Quem quer alcançar? Porque às vezes a gente está na igreja, mas diz, não pastor, eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu dou glória a Deus e aleluia, mas eu tenho o meu jeito. Eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de pensar, eu tenho a minha forma de enxergar as coisas. Então essa pessoa já endureceu. O barro já se enrijeceu, não tem jeito. Nem o oleiro quebra. Mas a partir do momento em que eu estou aberto ao trabalhar da palavra, ao agir do Espírito, o Senhor ele começa a moldar. O Senhor começa a tirar, eu vou tirar um pouco daqui, vou colocar um pouco ali. Eu vou começar a modelar, deixa eu modelar aqui, porque aqui ele está muito reto. Deixa eu fazer ele mais maleável, mais boleado. Diga glória a Deus. Quem quer ser trabalhado pelo oleiro aqui? Então se coloque de pé em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé. Você vai colocar a sua mão sobre o seu coração. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos. E você vai orar comigo dizendo assim, Senhor meu Deus. Mas diga bem alto e com autoridade, com fé. Diga, Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta noite, eu estou aqui. Não apenas em uma igreja. Mas eu estou na casa do oleiro. Eu estou no lugar onde vasos são quebrados. Onde vasos são trabalhados a fim de servir aos propósitos do oleiro. Eu estou aqui, Senhor, não para fazer ou para viver as minhas vontades, mas eu estou aqui para servir e ser moldado segundo o teu querer. Então, em nome de Jesus, trabalha, Senhor, na minha mente e no meu coração, para que a tua palavra encontre espaço em mim e o teu Espírito Santo possa trabalhar, possa mover, possa manipular o barro que sou eu, em nome de Jesus. Comece a fazer a sua oração aí no seu lugar, comece a abrir a tua boca, meu querido, minha querida, e comece a falar com Deus. Ninguém melhor do que você sabe quais são as áreas em que você tem dificuldade de ser quebrado. Ninguém melhor do que você sabe quais são as situações na tua vida em que muitas das vezes você se endurece, se enrijece diante daquilo que o Senhor tem. Mas vai falando com o Pai agora, vai dando liberdade ao Espírito Santo, vai dando liberdade para que o oleiro, ele venha encontrar espaço na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, no lugar do quebrantamento, mas nós estamos aqui no lugar aonde, Senhor, os quebrantados são trabalhados, aonde os quebrantados, Senhor, eles são restaurados e transformados em vasos de honra na tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, eu nasci, este teu filho, essa tua filha nasceu para ser um vaso de honra nas tuas mãos, para ser um vaso que te glorifica. Então, em nome de Jesus, vem nos moldando, Senhor, vem, Senhor, trabalhando em nós, faz de nós, ó Deus, barros manipuláveis em tuas mãos, para que quando for necessário,
sermos transformados, que a tua palavra nos transforme, para que quando for necessário sermos ali exortados, que o teu Espírito venha se mover, e que possamos, ó Deus, estar maleáveis, disponíveis nas tuas mãos. Senhor, faz de nós homens e mulheres quebrantados na tua presença, porque aqueles que são quebrantados, aos quebrantados e contritos de coração, o Senhor nunca, o Senhor jamais desprezará. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus aí, amado. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Rei dos Reis. Fala para Ele: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, faz de mim o que o Senhor quiser, me mova, me transforma, Pai, ministra, abençoa, muda a minha história, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte, faz barulho para Jesus aí, querido, aplauda bem forte a Ele, diga glória a Deus, amém, amados. Sacrifícios para Deus, repita isso comigo, diga: sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Repete bem alto assim: há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E o que significa ser uma pessoa de coração quebrantado? É ser um barro maleável, que quando o Senhor vê a necessidade de moldar aqui, Ele libera uma palavra, o Espírito Santo trabalha, e aquele barro pode ser transformado em algo que vai glorificar a Deus, porque ele não está duro, não está enrijecido, não se endureceu. Então não se endureça. Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Fala para essa pessoa, profetiza para ela, diga: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Pega a palavra de Deus então, por favor, aí, agora sim, de pé, e vamos ver o que o Senhor vai falar conosco. Creio eu que será uma mensagem breve, né? Estamos aí vindo de 3 dias de muita palavra, de muitas revelações, e nós não poderíamos hoje encerrar esse final de semana falando de outro assunto, a não ser aquele que nós já ouvimos durante esses 3 dias. Não poderíamos encerrar esse final de semana sem falarmos um pouco acerca daquilo que nós ouvimos. É claro, uma pincelada muito breve diante de todo o conteúdo que nós recebemos nesses 3 dias. Pastor, eu não pude estar aqui. Fica tranquilo. Nós vamos ter mais gileados, nós vamos ter casa de paternidade, nós vamos ter muita coisa. Você pode dar glória a Deus aí, ó. Você vai ter muita oportunidade. Agora, uma coisa é certa: quem foi sabe o que ouviu, o que recebeu neste lugar. E se você não foi, meu irmão, se você não foi nesse, você vá no próximo. Você venha, melhor dizendo, no próximo, porque Deus tem grandes coisas para nós e para você também, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 50. Gênesis capítulo 41, versículo de número 50. Hein? Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito para Jesus. Você encontrou? Posso ler então? Vamos lá? Caso você não tenha encontrado, a Aninha vai colocar aqui, já está. Olha lá, já está no Data Show. Vamos lá. Gênesis 41, versículo 50 diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, Deus me fez esquecer todo o sofrimento, todas as traições, todas as mágoas, todos os ressentimentos, todos os sentimentos que foram gerados no meu coração pelas experiências traumáticas que eu vivi ao longo daqueles anos. Deus me fez esquecer, e Ele vai colocar o nome do seu filho de Manassés, justamente por conta disso. Mas ele continua dizendo, versículo 52: E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha... Você pode repetir mais alto isso? Diga: Deus me fez crescer na terra
da minha aflição. Ou seja, Deus fez José vencer. Mas o legal é que esse nome Efraim, e lá no final da ministração você vai entender isso, tem um outro significado. O significado de Efraim aqui é: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, aonde eu fui afligido, aonde eu fui roubado, aonde eu fui saqueado, aonde as pessoas tramaram contra mim, aonde todos tentaram contra o meu mal, Deus me fez vencer. Você pode dar glória a Deus aí, amado? E o recado já está passado, porque só Deus vai te fazer vencer todas as batalhas que você tem enfrentado na tua vida. Quem vai te fazer crescer é Deus. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai te levantar com autoridade é Deus. Aleluias! Mas Efraim tem um significado ainda maior para José. E é em cima desse significado que Deus vai falar com cada um de nós nesta noite. Você crê que Deus, através dessa palavra, vai falar com você? Quantos aqui são barros manipuláveis? Diga glória a Deus. Quantos aqui são barros disponíveis nas mãos do oleiro? Diga glória a Deus. Então estenda a tua mão aqui para frente, fecha os olhos e começa a orar. Ora pela minha vida, vai pedindo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, tendo o privilégio, a honra, a oportunidade de ministrar a palavra nesta noite. Ó Deus, depois de um final de semana tão cheio, tão repleto de bênçãos dos céus, Pai querido, estamos aqui mais uma vez, então fala conosco. Ó Deus querido, que essa palavra venha fortalecer, encher os corações, que os teus filhos saiam daqui rejubilantes, transbordando pela certeza da promessa, pela direção da palavra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrando agora todas as cadeias e impedimentos que tentarem roubar esta semente que será lançada. Prepara os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, e fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. E se preciso for, nos quebra. Se preciso for, ó Deus, move as situações no nosso interior. Mas fala conosco. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir. Vamos aplaudir mais uma vez. Faz barulho nesse lugar, faz barulho para Jesus. Isso, barulho de adoração. Barulho de adoração. Aleluias. Senta por favor aí em seu lugar. No livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo de número 6, quando Moisés foi chamado para libertar o povo, diz a palavra que ao se apresentar a Moisés, e nós estamos falando muito de Moisés nesse mês, porque nós começamos esse mês orando e jejuando em favor de libertação, não é? Nós sabemos que segundo o calendário judaico, o mês de Nissan foi o mês em que o povo de Israel foi liberto do cativeiro no Egito. Então, por conta disso, nós separamos esse mês de março, né? Mês de Nissan, equivale ao nosso mês de março no nosso calendário. Então nós separamos esse mês para estarmos jejuando, orando e ministrando palavras acerca de libertação. O Gileade também foi um programa, né, que nós terminamos hoje, também um programa voltado para a libertação. Então por isso a gente está se baseando muito em Moisés. Então quando Moisés ele foi chamado para libertar o povo de Israel, ao se apresentar ao Moisés, Deus ele vai dizer para Moisés o seguinte, capítulo 3 de Êxodo, no versículo 6, diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vamos ler comigo, vai lá, vamos lá, diga assim, ó, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém, queridos? Então Deus ele está se apresentando ao Moisés como não apenas um Deus de agora. Moisés, eu não sou um Deus de agora que você está conhecendo agora e que eu só existo agora. Não. Eu sou o Deus de ontem. Eu sou o Deus de hoje. Eu sou o Deus de amanhã. Você pode dar glória a Deus aí? Então Deus está dizendo, Moisés, antes de você existir lá atrás, eu já era Deus, eu já sou Deus. Amém?
Você sabe que ao ler esse texto aqui de Êxodo, o Espírito Santo nos fez enxergar dois extremos de Deus, assim, de uma maneira muito nítida. O primeiro extremo de um Deus implacável. Porque quando Deus ele está falando assim para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Olha a interpretação que eu estou dando. Qual é a ideia que a gente começa a ter, que a gente pode ter? Caramba, Deus é um Deus implacável, Deus é um Deus forte. Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Deus é capaz de amedrontar e aterrorizar apenas no falar. Então a gente lendo esse texto, a gente pode ter essa primeira impressão. Quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a gente pode ter a ideia de um Deus poderoso, tremendo. Mas ao mesmo tempo, podemos ler esse mesmo texto de uma outra entonação, de uma outra forma de interpretar, e enxergarmos no mesmo texto um Deus amável para com aqueles que lhe amam. Um Deus misericordioso para com aqueles que o temem. A gente pode olhar para esse texto e dizer assim: Moisés, meu filho, fica tranquilo. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Olha a diferença. Amém, amados? Então, ao ler esse texto, eu consegui enxergar essas duas faces do Senhor. Um Deus misericordioso, implacável, forte, tremendo, mas ao mesmo tempo um Deus de misericórdias e um Deus de bênçãos infindáveis. E o maior detalhe é que tanto esse Deus implacável, quanto esse Deus misericordioso e longânime, ele na verdade existe. Amém? Ele na verdade existe. E ele se manifesta a nós segundo o nosso agir. A maneira com que nós agimos, as coisas que nós fazemos, as escolhas que nós fazemos, é que muitas das vezes acabam determinando a maneira como Deus se apresenta a nós. Às vezes Deus ele se apresenta a nós de maneira implacável. Mas por quê? Porque é necessário que Deus se manifeste de maneira implacável pelos caminhos, pelas escolhas que eu estou fazendo. Às vezes Deus se manifesta a nós de maneira amorosa, né? De maneira aconchegante. Por quê? Tudo depende da forma, da maneira, das escolhas. Ou seja, são as atitudes do homem, são as escolhas do homem, é que muitas das vezes acabam determinando a forma com que Deus vai lidar comigo. A forma com que Deus ele vai se manifestar a mim. Nós estávamos lendo uma reportagem, se eu não me engano, do G1, agora não sei, algum tempo atrás, que trazia alguns dados alarmantes. Essa reportagem dizia, por exemplo, que 65% a 70% da população brasileira trabalha apenas para sobreviver. Então, entre 65% a 70% da população brasileira trabalha, acorda cedo, de madrugada, pega ônibus lotado, pega a condução, vai, enfrenta ali 6, 7, 8 horas de trabalho, volta para casa, chega em casa já tarde da noite. A pessoa trabalha para quê? Para sobreviver. Ela não trabalha para ser rica. Ela não trabalha para ter uma vida abundante, plena, não. É sobrevivência. E segundo pesquisas ainda, 8,5% da população brasileira vive abaixo da linha da miséria. 8,5% da população vive abaixo da vida da miséria, abaixo da linha da miséria. E o que a gente entende? O que você entende por viver abaixo da linha da miséria? Viver abaixo da linha da miséria não é aquela pessoa que está com dificuldade de pagar as contas. Viver abaixo da linha da miséria não é aquela pessoa que tem dificuldades, por exemplo, para colocar o filho numa boa escola, ou para jantar num restaurante nos finais de semana, ou para ter uma boa casa, ou para comer carne de vez em quando, não. Mas viver abaixo da linha da miséria é dificuldade para viver, mesmo.
É aquela pessoa que acorda de manhã e não tem um café da manhã. É aquela pessoa que acorda e não sabe o que vai comer no almoço, porque não tem comida. É não ter o que comer, é não ter o que beber, é não ter o que vestir. É a pessoa entender que se ela não for no lixão, se ela não for lá no Ceasa, no final do dia, e catar a xepa que sobrou, ela não vai conseguir o alimento para a família. Aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, poxa, 8,5% da população brasileira é muito pouco, comparado ao tamanho do número de habitantes do nosso país. Eu acredito que já deve ter passado de 7 bilhões, agora eu não sei. Mas segundo a pesquisa, e essa pesquisa é um pouco antiga, 8,5% da população equivale, sabe a quanto? Equivale a 16,27 milhões de pessoas. Então vamos pegar isso e colocar de maneira clara. 16,27 milhões de pessoas acordam e não têm o que comer. Um em cada 10 brasileiros não tem nada. Você pode repetir isso? Diga, 1 a cada 10 brasileiros não tem nada. Mas isso vem de hoje? Isso começou ontem? Começou hoje? Começou agora? Não. Isso não começou agora. Porque se você analisar a fundo a história, se você analisar a fundo o passado, você vai perceber que muitas dessas pessoas, muitas dessas famílias que não têm absolutamente nada, herdaram essa condição familiar. É uma coisa que foi passada. Tanto é que a pessoa, muitas das vezes, ela vive na miséria, e ela não reclama. Porque ela já acostumou com aquela vida. Se você que tem uma vida razoável for para a miséria, você vai chorar, você vai lamentar, você vai se desesperar. Por quê? Porque é algo que está fora da sua realidade. Mas uma vez que a pessoa, ela nasceu nessa condição, por mais deplorável que seja, ela acredita que essa condição é normal. Porque miséria é uma coisa que ela já está habituada. Desde os pais, desde os avós, desde os ancestrais. A pessoa às vezes nunca teve nada na vida. Nunca teve um carro, nunca teve uma casa própria, nunca teve uma conta no banco, nunca teve um cartão de crédito, nunca teve nada. Mas mesmo assim, porque é um absurdo, não é? Parece irreal o que eu estou falando, mas existem pessoas que nunca tiveram nenhuma dessas coisas. E mesmo assim a pessoa não reclama. Por quê? Porque ela nunca teve. Ela nunca viu. Então na cabeça dela, ela acha que não ter essas coisas é normal. Você não tem um cartão de crédito? Você não tem uma conta no banco? Não. Caramba, você nunca andou de carro, você nunca teve um carro, você nunca teve... Não, nunca tive. É normal para essa pessoa. Porque ela nunca viu o pai ter. Ela nunca viu o avô dela ter um carro. Ela nunca viu a família dela ter uma casa. Ela nunca viu o bisavô. Ela nunca viu o tataravô. Ela nunca viu ninguém da família ter essas coisas. Então a pessoa, ela acaba aceitando aquela condição de maneira normal. Mesma coisa são as doenças. A tataravó que a pessoa nunca conheceu, então nunca viu. Mas ela sabe das histórias que são contadas na família. Ela sabe que a tataravó morreu de câncer. Aí vem a bisavó, morreu de câncer. Aí chega na avó. A avó, geralmente a gente tem uma lembrança maior, né? Eu lembro raramente assim, flashes da minha bisavó, mas a minha avó eu lembro bem. Aí vem a avó, que a pessoa já tem uma memória maior. Ela vai e morre do mesmo problema. Ou de câncer, ou de alguma coisa proveniente do câncer.
Aí quando isso começa a acontecer na vida da pessoa, quando ela começa a ir no médico, fazer exames e corre esse risco, esse filho que conhece a história da tataravó, que conhece a história da bisavó, que conhece a história da avó, ele vai lembrar da avó, e ele já nem vai se espantar com a mãe. Ele vai dizer, ixi, cara, daqui a pouco é minha mãe que está com câncer. Ó, mãe, vai fazer o exame, hein? Porque vovó morreu de câncer, bisavó também morreu, vai ver se você não tem alguma coisa. Mas a pessoa vai encarando isso de uma maneira normal, de uma maneira natural. Por quê, pastor? Porque como ela está acostumada a ver essa repetição constante dentro do seu ambiente, ela começa a achar que a vida é assim mesmo. Ah, na minha família todo mundo passou por isso, é uma coisa normal. Faz parte da vida. Faz parte da vida não ter comida, não ter uma assistência, você não ter uma boa casa, você não ter um bom carro. Faz parte da vida ter câncer, morrer de diabetes. Faz parte da vida. É igual o vício da bebida. Mesma coisa. Aquela mulher já nem reclama mais do marido que chega em casa bêbado. Nem reclama, nem esquenta mais a cabeça. Chega trocando as pernas, caindo, com a roupa toda, suja, de vômito. Cadê o dinheiro do salário do mês? Não tem dinheiro de salário do mês, porque o camarada já gastou tudo no jogo, já gastou tudo no bar. A mulher já nem reclama mais. Por quê? Porque o histórico daquela família, não é só do marido dela, não. O histórico daquela família sempre foi o mesmo. Era o tataravô que bebia, e batia na esposa, era violento. Aí o bisavô fazia a mesma coisa, aí o avô fazia a mesma coisa. E aí o pai, que às vezes não bebe sempre, bebe só socialmente, mas quando bebe perde a noção, ou seja, é uma mudança aqui, é uma modificação ali, mas vai seguindo, até que chega no filho. É uma escadinha, Tataravô, bisavô, avô, pai, filho. Então são situações antigas, diga comigo, situações antigas, que vão se repetindo. Em uma geração, um pouquinho, uma coisa diferente aqui, uma coisa diferente ali. Numa geração o camarada bebia e batia, na outra geração ele não batia, mas bebia. Mas aquilo vai se repetindo. Mas o pior não é isso. O pior não é as histórias se repetirem, o pior é as histórias se repetirem e a pessoa achar que aquilo é normal. Na época de Moisés, mais ou menos 3.500 anos atrás, estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Porque olha só, pensa comigo, o povo foi levado para o Egito por intermédio de quem? De José. Amém, amados? José de presidiário vai se tornar governador, Uma grande fome vai se abater na terra do Egito. Aí o que José vai fazer? Para salvar a casa de Jacó, para salvar a casa de José, a família de José da fome, para salvar a casa de Israel da fome, o que ele vai fazer? Ele vai trazer os seus irmãos, ele vai trazer o seu pai, e ele vai trazê-los para o Egito. A princípio, na época de José, eles vão chegar como convidados. Eles vão chegar em honra. Mas depois, aquela geração vai morrer. E os filhos de Israel que foram nascendo e que foram crescendo naquela terra, eles vão começar a ser escravizados. Porque eles começaram a se proliferar pela terra do Egito. E como a escravidão durou 430 anos, o que vai acontecer? Durante 4 gerações, os filhos de Israel foram se conformando com a escravidão. É normal ser escravo. É normal não ser livre. Não ter direito a ter uma casa, não ter direito a ter uma terra, não ter direito a trabalhar para se sustentar, não ter direito a ter comida, a ter dinheiro, não ter direito a ter uma vida livre. É normal isso. E por que eles vão achar isso normal? Porque eles olhavam para o tataravô
E quando eles olhavam para o tataravô, o que o tataravô era? Diga comigo, escravo. Aí eles olhavam para o bisavô, porque são 4 gerações. Eles olhavam para o bisavô. O que o bisavô era? Aí eles olhavam para o avô. O que o avô era? Eles olharam para o pai. O que o pai era? Então é normal ser escravo também. Todos da minha genealogia, da minha árvore genealógica são escravos. Então eles já estavam achando que viver preso era algo da vida. Era algo comum. Só que o que eles não sabiam, e é isso que a gente aprendeu, muitas das coisas, a gente aprendeu muita coisa no Gileade, mas uma coisa que foi importante, é que o que eles não sabiam, e o que muitos de nós não sabemos, isso são maldições sobre as nossas vidas. Amém, amados? São repetições, são maldições provenientes de estilos de vida que vão se perpetuando e que vão avançando de geração em geração, por não haver um quebrantamento, por não haver confissão de pecados, esses males, eles acabam se proliferando na vida, na família, nas casas das pessoas. E pior, é que essa maldição dos pais, que eles achavam normal, estava arrebentando já na vida dos filhos, daquela geração. Ou seja, estava sendo acumulado. E aí a gente lembra de Êxodo. Você abre comigo em Êxodo, no capítulo de número 20. Porque isso que a gente está falando é bíblico, porque aí a gente lembra disso aqui, ó. Êxodo capítulo 20, versículo 5, a Bíblia diz assim: não te encurvarás a elas. Ou seja, o Senhor está dando ordem para Moisés falar ao povo acerca da idolatria, acerca das imagens, acerca das esculturas. Ele diz aqui, ó, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ou seja, fala para o povo para andar em santidade, fala para o povo para serem fiéis a mim, para que eles não tragam para si outros deuses, para que somente eu seja o Deus único e verdadeiro deles. Por quê, pastor? Porque eu sou o Senhor teu Deus, diz a palavra. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Glória a Deus, amados. Aí a gente pega essa palavra e traz para nós, e a gente começa a ver no nosso dia a dia, quantas e quantas mães que choram pelos seus filhos, porque um está preso, outro está no tráfico, outro está morto, e já tem um ali, o menorzinho, né, que já está indo ali pelo caminho. Olha a família destruída. Um está preso, outro está morto, outro está ali, e o menor já está ali nas más companhias, nas más amizades. Ah, mas é porque ele não teve oportunidade. Ah, é porque ele nasceu dentro da comunidade. E a pessoa vai dando um monte de desculpas para não entender, para não encarar o fato de que aquilo é algo espiritual que está vindo sobre a sua geração. E ela vai normalizando aquilo que não é normal. Apesar de nós qualificarmos isso como problemas antigos, esses problemas antigos são maldições. Diga assim comigo, maldições acumuladas. Amém? E essas maldições, elas vão se arrastando, ó, de geração em geração, sempre jogando para a geração seguinte. Ela não é quebrada. A maldição não é quebrada aqui, ela passa adiante. Aí quando ela chega adiante, ela encontra legalidade aqui, ela passa adiante. E conforme ela vai encontrando legalidades, ela vai se perpetuando de geração em geração. Pelo fato do homem aborrecer a Deus e não se arrepender. Eu vou repetir, pelo fato do homem aborrecer a Deus, pecar contra Deus e não se arrepender, Deus não manda, mas Deus permite que essas maldições alcancem e se arrastem na vida das pessoas. É Deus quem me amaldiçoa? Não. Sou eu que abro a porta da legalidade para que a maldição tenha poder sobre a minha vida.
E posso dizer uma coisa para você? Não tem saída. Diga comigo assim: sem Deus, sem quebrantamento, sem arrependimento, não tem saída. Você pode tentar o que for. Você pode tentar fazer a coisa do teu jeito. Você pode tentar arrumar as mais variadas formas de resolver os problemas. Você não vai conseguir resolver. Porque somente através de Jesus toda maldição é quebrada na minha vida. Somente através de Jesus a maldição será quebrada dentro da tua casa. Somente através de Jesus a maldição será quebrada na tua família. Somente através do poder da cruz é que a tua casa será livre das maldições e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então o que a pessoa precisa fazer para que as maldições sejam quebradas? É claro que você tem que vir no Gileade, você vai ouvir muito, você vai aprender tudo. Diga glória a Deus aí, amado. Não dá para uma pregação de 40 minutos a gente ficar falando aqui. Mas resumindo, o que eu preciso de Jesus? Levanta a tua mão e diga assim: eu preciso de Jesus. Amém? Somente através de Jesus as maldições são quebradas. Mas aí a gente vê um outro lado também. Um outro lado da hereditariedade. Porque a hereditariedade, ela tem dois lados. Assim como tudo na vida tem dois lados. A hereditariedade tem dois lados. Tem o lado das maldições provenientes pelos meus pecados e pela minha falta de arrependimento. Mas também tem o lado das bênçãos, provenientes do meu temor e da minha obediência à palavra de Deus. Porque assim como as maldições, elas se perpetuam até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus, a bênção de Deus ela alcançará até a terceira e quarta geração daqueles que se quebrantam. Aleluia! No texto inicial que a gente leu, o que nós vimos? Que José teve dois filhos, Manassés e Efraim. Amém? E Manassés e Efraim, eles vão ser símbolo de bênção, de cura na vida de José. Mas eu quero me atentar a Efraim, porque ele foi o segundo filho, e é em cima dele que a gente vai estar ministrando a palavra. Ele vai liberar uma palavra sobre, ele vai colocar sobre o seu filho o nome de Efraim. Mas aí a gente vai pegar a genealogia de Efraim, a genealogia de José. Você sabe quem foi o tataravô de Efraim? Diga assim: o tataravô de Efraim foi Abraão. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Quem foi o tataravô de Efraim? Cara, o tataravô de Efraim foi Abraão. Um cara que ouviu a voz de Deus, nunca tinha ouvido Deus falar. Mas ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, sai do teu conforto, da tua comodidade, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai da comodidade, sai do conforto e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque quando você chegar nessa terra que eu te mostrar, eu vou abençoar tremendamente a sua vida. Amados, Abraão, ele não vai pensar duas vezes, ele não vai duvidar. Ele vai pegar o que ele tinha, ele vai pegar a sua família e ele vai partir numa jornada, numa caminhada com Deus, sem saber para onde ia, somente através de ter ouvido a voz do Senhor. Amados, quantos de nós temos ouvido Deus falar? Quantos de nós temos recebido uma direção de Deus, mas temos endurecido o nosso coração? Quando chega a hora de, para fazer a vontade de Deus, a gente ter que abrir mão da nossa vontade. Quando chega a hora da gente ter que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a gente não quer sair da zona de conforto. Mas Abraão não.
Abraão, ele disse, eu vou obedecer esse Deus, porque se Ele está falando, é porque Ele tem o melhor para a minha vida, é porque Ele tem o melhor para a minha casa, é porque Ele tem o melhor para a minha descendência. Diga glória a Deus. A obediência a Deus não se trata só de você, se trata dos teus filhos, dos teus netos, da tua parentela. Obedeça ao Senhor, e você e toda a tua casa serão abençoados. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não se trata só de você. Aleluias. Abraão era um homem que, segundo a Bíblia, andava com Deus. Diga comigo, Abraão andava com Deus. Nós estamos no ano, a palavra profética para a nossa igreja é essa: é tempo de andar com Deus. Abraão andava com Deus. O objetivo do Abraão, a razão da vida do Abraão, era agradar ao Senhor. Isso não vai ser em vão. Às vezes, para agradar ao Senhor, amado, a gente tem que abrir mão de coisas. Às vezes, para a gente agradar ao Senhor, a gente tem que abrir mão de coisas que a nossa carne quer dizer sim. Às vezes, para a gente agradar ao Senhor, a gente tem que abrir mão de situações que nos agradam e que até nos trazem conforto. Mas para eu dizer sim para Deus, vai me tirar da zona de conforto, vai ser desconfortável, vai ser incômodo. Mas pense, mas no final, a bênção do Senhor virá. Porque para toda a vossa obra, Deus tem uma recompensa. Aquilo que Deus exige de você hoje, Ele vai liberar duplamente, triplamente mais amanhã sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer, porque toda a vossa obra tem uma recompensa. Então vale a pena. E Abraão entendia isso. Aonde Abraão ia, ele não deixava furo, ele edificava altares. Diga glória a Deus. Tem gente que por onde passa, meu pai que falava isso, né, pai? É que é o homem bala, né? Onde passa deixa furo. Por onde Abraão passava, ele não deixava furo, não. Ele edificava altares. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Quem foi Abraão? Tataravô de Efraim. Diga comigo, Abraão era tataravô de Efraim. Aí a gente avança. Quem foi o bisavô de Efraim? Isaac. O bisavô de Efraim foi Isaac. Quem foi Isaac? Um homem que não dependeu da herança do pai para enriquecer. Quem foi Isaac? Um homem que não dependeu dos médicos, ou que não esperou no homem para que o ventre de sua mulher gerasse. Um homem de oração. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Homem de oração, eu vou orar. A Bíblia diz que ele orou insistentemente, e através da oração de Isaac, sua mulher deu à luz. Quem era Isaac? Bisavô de Efraim. Um homem que pegava assim um saco de sementes, e ele lançava esse saco de sementes numa terra seca, e mesmo a terra sendo seca, a semente entrava na terra e produzia fruto. Não tinha terra que não produzisse frutos aonde Isaac estava. Porque Isaac sabia que a questão não era a terra, não era o lugar ou as pessoas, a bênção estava com ele. Diga glória a Deus. Pastor, mas está tão difícil ser alguém frutífero lá no meu trabalho, está tão difícil dar frutos lá dentro da minha casa, onde só tem ímpio, onde só tem gente que não teme a Deus. Pastor, é tão difícil dar frutos, é tão difícil frutificar, prosperar, ser bênção aonde eu estou. Meu querido, quando você é um homem de oração, quando você é alguém temente a Deus e que guarda a palavra, não importa o lugar, não importa as pessoas, não importa a dificuldade, é Deus na tua frente, operando Deus na tua vida, ninguém impede o milagre em você. Aleluias. Aleluias. Isaac cavou poços e encontrou água no deserto. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Se encontrar água no deserto, só Deus. Por quê que ele conseguiu encontrar água no deserto? Porque ele era alguém abençoado? Sim.
Mas o que é que fazia de Isaac alguém abençoado, igreja? O que fazia de Isaac alguém abençoado eram as suas escolhas. Posso ouvir um glória a Deus aqui? As tuas escolhas, elas vão gerar bênçãos para a sua família, para a sua casa, para a sua vida profissional, para a sua saúde, para a sua vida financeira. As suas escolhas, elas vão gerar bênçãos, ou elas vão atrair o que, igreja? Eis que diante de vós coloco vida e morte, bênção e maldição. Aí Deus diz: escolhe a bênção. Aqui, meu filho, escolhe a bênção. Como o pastor André pregou aqui, seja inteligente. Escolhe a bênção, mas a bênção é mais difícil, tá? A bênção é mais difícil, mas no final, ela vai ser o que vai te satisfazer. Glória a Deus, amados. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Que a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor, fazer as coisas do jeito de Deus, não do jeito de maracutaia, não arrumando um esquema, mas fazer as coisas do jeito de Deus, ainda que você tome um prejuízo, no final, ela não vai te acrescentar dores. Por que tem muita gente aí que está prosperando, mas padece de dores? Até está conseguindo ir, mas meu amigo, já perdeu casamento, já perdeu família, até está conseguindo prosperar, mas é uma pessoa que está com o nome sujo em tudo quanto é lugar, ninguém quer estar junto, ninguém quer estar perto. Por quê? Porque está fazendo escolhas más, e escolhas más acrescentam dores, não apenas para mim, mas para aqueles que estão comigo. Amém, amados? Quem foi Isaac? Isaac foi o bisavô de Efraim. Quem foi o avô de Efraim? Se o tataravô foi Abraão, se o bisavô foi Isaac, quem foi o avô de Efraim? Quem foi o avô de Efraim? Esse, né? Bisavô e tataravô, a gente tem uma... Tataravô não dá nem para lembrar. Bisavô, uma memória assim bem vaga. Mas o avô a gente lembra. Quem lembra dos seus avós aqui, levanta a mão. Então, o avô de Efraim foi Jacó. E esse aqui, como a gente falou, o Efraim lembrava. Quem foi Jacó, igreja? Camarada que saiu fugido dos irmãos com apenas duas coisas: roupa do corpo e uma botija de azeite. Mais nada. Mais nada. Mas a roupa do corpo e a botija de azeite, junto com o encontro com Deus, fizeram com que a vida de Jacó fosse completamente transformada. Glória a Deus, amado. Tem gente que acha que precisa de muita coisa para vencer. Tem gente que acha que precisa de muita coisa. Ah, pastor, mas se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse tido uma educação melhor, se eu tivesse tido mais conhecimento, mais estudo, se eu tivesse tido mais oportunidades, meu irmão, se você tem Deus, você não precisa de estudo, de oportunidade, você não precisa de nada, porque em Deus, você vai conseguir, porque Ele é aquele que abre a porta e que ninguém pode fechar, e que fecha a porta que ninguém pode abrir. Eu não estou falando aqui que você não precisa estudar, eu não estou falando aqui que você não precisa se esforçar, mas eu estou falando que você precisa, acima de tudo, ter Deus na tua vida. E será que você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Será que na hora de escolher entre o passeio e Deus, entre o descanso e Deus, entre agir de maneira correta, da maneira de Deus, e fazer as coisas do seu jeito, será que Deus tem sido prioridade na sua vida? É por isso que você sempre precisa de mais, como justificativa para vencer. Jacó não precisou de muita coisa. Jacó saiu com a roupa do corpo e uma botija de azeite. Mas era um camarada que estava disposto a lutar com Deus para ser abençoado. Era um camarada que não se conformava em viver uma vida mediana. Era um camarada que não se conformava em viver uma vida de derrota. Era um camarada que não se conformava, conhecendo o Deus que a sua família servia, ele não se conformava com qualquer coisa. Jacó era um homem que se agarrava muito a Deus. Por quê?
Porque Jacó acreditava na bênção de Deus. Eu vou fazer uma pergunta que parece óbvia, mas eu preciso fazer essa pergunta. Será que você acredita na bênção de Deus? Porque a impressão que a gente tem é que as pessoas vivem a vida como que se Deus não fosse pesar a mão. As pessoas fazem escolhas como que se Jesus não fosse voltar, como que se não houvesse condenação, como que se não houvesse inferno. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e pergunta para ela: você acredita na bênção de Deus? Pergunta para essa pessoa: você acredita que Deus, Ele existe de verdade? O que ela falou? Ele acredita? Acredita? Então por que você não segue a Deus da maneira que Ele tem que ser seguido? Então por que você não busca a Deus da maneira que você tem que buscar? Então por que você não vive a sua vida pautada nas Escrituras, que nada mais são do que o nosso manual de vida, para termos uma vida não amaldiçoada, não, abençoada? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Siga ao Senhor. Aleluias. Diga comigo: Jacó foi o avô de Efraim. Aí a gente chega no pai de Efraim. Estamos chegando no final da mensagem. Estamos chegando no final. E esse Efraim conhecia. Quem era o pai de Efraim? Quem era o pai de Efraim? José. Você conhece a história de José? Hã? Eu não preciso me alongar muito na história de José. Um homem traído. Um homem invejado. Um homem injustiçado. Lançado na cova e vendido como escravo. Foi parar na casa de um homem rico, poderoso, chamado Potifar. Foi acusado de um crime que não cometeu e vai pagar o preço de algo que ele não fez de maneira injusta. Esse foi José. Mas ao invés de José murmurar, ao invés de José usar palavras para amaldiçoar a sua vida, ao invés de José pegar todas aquelas experiências contrárias, e ao invés de ele se condenar através das próprias palavras, ele orava ao invés de murmurar. A coisa está difícil, eu vou dobrar meu joelho e vou orar ao Senhor. O que é que você tem feito no dia mal? Você tem descontado a tua raiva na esposa? Você tem descontado os teus problemas no teu marido? O que é que você tem feito no dia mal? Você tem agido como a mulher de Jó, que como uma louca falava, querendo receber o bem de Deus, mas sempre rejeitando o mal? Falas como uma louca mulher. Como poderíamos nós receber o bem de Deus e não receber o mal? Quem você tem sido no dia mal? Porque no dia bom todo mundo é igual, todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, todo mundo canta, dança, roda, sapateia, diz glória a Deus, todo mundo é fiel, todo mundo é crente no dia bom. Mas e no dia da cova? E no dia da injustiça? Quando tu chega no trabalho e o patrão faz uma grosseria com você e você é envergonhado na frente de todo mundo, injustamente. Ele foi assim com José. Sabe o que José fez? José não saiu na mão, José não saiu batendo, não saiu reclamando. Ele confiou. José esperou com paciência no Senhor. Diga glória a Deus aí, meu querido. E qual foi o resultado? De presidiário, o José, pai de Efraim, vai se tornar o segundo homem mais poderoso da nação, mais poderosa do seu tempo. Deus abate aos soberbos, mas Ele exalta aqueles que se humilham. Amém, amados? Lembra que a gente falou no início?
a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não... Amém? José vai ser esse homem que vai vencer pela perseverança, esse homem que não vai permitir que as circunstâncias o transformassem, porque muitas das vezes, amado, Deus permite determinadas coisas na nossa vida, sabe para quê? Para saber o quanto a gente vai permanecer da maneira que agrada a Deus. Às vezes Deus ele permite a afronta para saber quem é você na hora da afronta. Como diz lá, em Deuteronômio 8, o que a Bíblia diz? E te humilhou, e te deixou ter fome. Deus era poderoso para fazer com que o povo não passasse fome em nenhum dia. Deus era poderoso para suprir todas as necessidades, e Ele até supriu. Porque quando o povo tinha sede, Ele ia lá e jorrava a água da rocha. Você pode dar glória a Deus aí? Quando o povo tinha fome, Ele ia lá e mandava as aves trazerem o maná. Quando o povo tinha frio, a coluna de fogo estava lá. Quando o povo tinha calor, a nuvem os cobriam. Mas Deus permite desertos na nossa vida para ver como é que a gente reage diante dos desertos. E não se trata dos outros, se trata de mim. A cova não vai mudar, José. Glória a Deus, igreja. Repita comigo, a cova não vai mudar, José. Ele vai continuar o mesmo. A traição dos irmãos não vai mudar, José. Diga, a traição dos irmãos não vai mudar, José. A cadeia, diga, a cadeia não vai mudar, José. Agora repete comigo, o trono não vai mudar, José. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Nem a luta, nem a humilhação e nem a honra vão mudar, José. Ele vai continuar o mesmo. Glória a Deus. Esse era o pai de Efraim. Aí você sabe o que esse José, esse homem temente, esse homem fiel, esse homem vindo de uma linhagem, de uma descendência de pessoas abençoadas, sabe o que esse José vai fazer? Ao gerar o seu primeiro filho, e o seu filho nasceu no Egito. Ao gerar o seu primeiro filho, ele vai pôr o nome do seu filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Deus tirou do meu coração toda a mágoa. Deus tirou do meu coração todo ressentimento, toda angústia. Deus limpou, Deus lavou meu coração. Deus trouxe renovo. Deus me fez esquecer. Diga glória a Deus. E ao gerar o segundo filho, quem era o segundo filho de José? Quem era o segundo filho de José? Efraim. Vai pôr o nome dele de Efraim. E sabe o que quer dizer o nome Efraim? Duplamente frutífero. Você pode dar um glória a Deus aí, amado? A minha descendência não vai mendigar o pão. A minha descendência não vai viver debaixo de maldição. A minha descendência será frutífera. A minha casa será frutífera. As gerações que virão depois de mim não padecerão nas mãos do diabo, mas serão abençoadas pela palavra de Deus e pela promessa dele. Aplauda bem forte ao Senhor. Olha o que José estava profetizando sobre a vida de Efraim. Meu querido, talvez você está aqui nesta noite ouvindo essa palavra, e ao invés das bênçãos de Deus, talvez a tua vida tenha sido um derramar sucessivo de maldições. Pastor, só pode ser maldição. Isso não é possível que isso seja normal. Pois é. Problemas
que tem se arrastado de geração em geração, e talvez o peso desses problemas tem sido todos eles descarregados nos teus ombros, na tua geração. Mas por que a gente está pregando essa palavra? A gente está pregando essa palavra para que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra que você ouviu aqui, primeira coisa, esqueça o teu passado. Amém, como fez José. Primeira coisa que precisa acontecer para eu viver o novo de Deus. O nome Manassés significa Deus me fez esquecer. A partir de hoje você vai deixar para trás o teu passado. A partir de agora, a partir de hoje, você vai deixar para trás tudo aquilo que te angustia. E depois, você vai começar a profetizar sobre a sua vida. E você vai começar a dizer: a partir de hoje, eu não sou mais maldito. A minha casa não será maldita. A minha família não será maldita. A maldição termina em mim. A partir de hoje, a minha casa será frutífera. A minha casa será abençoada. A minha casa viverá a promessa de Deus. Porque a partir de hoje, eu andarei nesta palavra. Diga glória a Deus. A partir de hoje, você não é mais Jacó. A partir de hoje, tu és Israel. A partir de hoje você não é qualquer um, a partir de hoje tu é Efraim, tu é duplamente frutífero, para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu sou, diga bem alto, diga: eu sou Efraim, e toda maldição, diga bem alto, toda maldição termina em mim. A partir de você não vai seguir mais adiante. Os seus filhos serão abençoados, os seus netos, os seus bisnetos, os teus tataranetos. A tua descendência será frutífera. Aplauda bem forte ao Senhor. A tua descendência será Efraim. Aleluias. Só que tem um detalhe. Um detalhe. As promessas de Deus, elas são seguidas de condição. Há uma condição para que esta palavra se cumpra. Somente em Deus eu serei Efraim. Glória a Deus, amado. Somente em Deus, alinhado com Deus, caminhando na palavra de Deus, é que eu serei Efraim, é que eu serei frutífero, é que eu verei as maldições perdendo poder, é que eu verei as bênçãos sendo manifestas na minha vida. Somente em Deus. Vamos orar? Amém? Quem aqui não quer mais ser uma pessoa derrotada? Quem aqui não quer mais ser uma pessoa que vive uma vida que você percebe que está embaixo de maldição? Mas quem aqui a partir de hoje quer ser Efraim? Levante a mão e diga glória a Deus. Então o que você precisa fazer a partir de hoje? Alinhamento com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Toda a igreja se coloque de pé. Pastora Bárbara, vem cá. A gente vai louvar e eu quero que você ore. Eu quero louvar a Deus com uma canção. Mas eu quero que você feche os teus olhos. A igreja